Um salve para os estudantes de plantão, meu nome é Ingrid e hoje eu vou fazer um resumo para vocês. O tema do resumo de hoje será tamponamento cardíaco. Para quem ainda não viu, no canal tem algumas playlists onde eu separo os conteúdos para que fique de forma mais organizada e fácil de encontrar. E em uma dessas playlists eu criei uma com um tema de trauma torácico e lesões específicas. Antes de adentrar nas lesões específicas, eu preferi delimitar anatomia, fisiopatologia e recordar alguns termos técnicos para refrescar a memória antes de adentrarmos as lesões específicas de tórax, trauma torácico, né? Então, eu já falei sobre pneumotórax, hemotórax, fratura de costela, tórax instável e agora sobre tamponamento cardíaco. Então, ainda se você não viu, dá uma passadinha lá, assiste pelo menos os 2 primeiros vídeos, parte 1 e parte 2 de trauma torácico, para você refrescar a memória. Para também que eu não fique repetindo coisas aqui que eu já falei em alguns vídeos anteriores. Então, vamos lá. Já quero pedir também, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aquele like, compartilha com os amigos, isso me ajuda muito, me incentiva. E se você quiser acompanhar os resumos mais de perto, os desenhos e tudo mais, me segue lá no Insta, que é enfermagem_resumida. Então, pronto, chega de falar e vamos ao resumo. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resumo mais de perto, então relaxa que você vai saber mais ou menos o que tá escrito aqui, tá? Então, mas o que é tamponamento cardíaco? Gente, com tamponamento cardíaco, eu tô até feliz de falar sobre esse assunto, eu não sei porquê, mas eu gostei de entender ele, eu achei bacana. Então, vamos lá. Ele ocorre quando há um acúmulo, né, agudo de líquidos entre o saco pericárdico e o coração. Então, o saco pericárdico é composto de um tecido fibroso e inelástico, e normalmente há muito pouco líquido no saco pericárdico. Então, assim, o que é pericárdio, o que é epicárdio? Importante você saber já, né? Porque aqui é apenas um resumo. Então, o pericárdico nada mais é que uma membrana que reveste e protege o coração. Ela restringe o coração, a sua posição mediastinal, que no caso aqui não tem, né? Mas fica aquela parte centralizada. Eu já falei nos vídeos anteriores também. Então, embora permita suficiente liberdade de movimentação, né, para as contrações vigorosas e rápidas, o pericárdio consiste em duas partes principais. Pericárdio fibroso e pericárdio seroso, que no caso, esse pericárdio seroso é o epicárdio. Dependendo do livro, você vai encontrar pericárdio seroso, mas ele é o epicárdio. Então, o pericárdio é isso, gente. Uma membrana que reveste e protege o coração. Ela é mais espessa, né? Ela é fibrosa. E apesar ela consistir no coração, ela permite que o coração fique naquela posição no mediastino, ela não impede que ele possua contrações vigorosas e rápidas. E no caso do epicárdio, o epicárdio ele é mais profundo, ele é uma membrana mais fina e mais delicada, que forma uma dupla camada que circunda o coração. A camada parietal mais externa do pericárdio seroso está fundida ao pericárdio fibroso. E a camada visceral mais interna do pericárdio seroso, também chamada de epicárdio, adere fortemente à superfície do coração. Então, no pericárdio seroso eu tenho duas camadas. Uma que fica mais próxima da camada externa, que é o pericárdio fibroso, e a camada visceral, que fica mais próxima ao coração, ela fica fortemente aderida ao coração. Então, entre essas duas camadas pode ocorrer o quê? Um acúmulo de líquido, isso não é natural. Então, por ser, né, o pericárdio inelástico, a pressão começa a crescer rapidamente dentro do saco pericárdico e à medida que o líquido se acumula dentro dele, o aumento da pressão pericárdica impede o retorno venoso do coração e leva à diminuição do quê? Do débito cardíaco e da pressão arterial. Então, com cada contração cardíaca, mais líquido pode entrar no saco pericárdico, impedindo ainda mais a capacidade de preenchimento do coração na preparação da contração seguinte. Gente, isso é importante porque você ter conhecimento a respeito de pós-carga, pré-carga, contratilidade, porque isso vai interferir diretamente. Se você entender como funciona esse sistema, você consegue entender a fisiopatologia do tamponamento cardíaco. Eu vou pegar para vocês aqui, mostrar aqui para vocês rapidamente o que seria o débito cardíaco. Se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu explico melhor em um vídeo à parte sobre isso. Então, deixa eu até aproximar, tomara que dê pra ler. Deixa eu dar uma olhadinha. Então, ó, o débito cardíaco, a gente tem a quantidade de sangue ejetado pelo coração, né, durante o minuto. E aqui nós temos o débito cardíaco, volume sistólico, vezes frequência cardíaca. Dentro da frequência cardíaca, nós temos pré-carga, pós-carga e contratilidade. Na frequência cardíaca, nós temos os cronotrópicos,
que no caso seria, né, a frequência cardíaca positiva e negativa. Então, é importante você já ter um conhecimento disso para você entender melhor como é que funciona. Então, esse processo, né, pode se agravar a ponto de precipitar atividade elétrica sem pulso, gente, o AESP. E também o pericárdio normal do adulto, eu acho que isso é interessante saber. Ele pode ser capaz de acomodar 300 ml de líquido antes de ocorrer a ausência de pulso. Mas normalmente basta 50 ml para impedir o retorno cardíaco e dessa forma diminuir, né, o débito cardíaco. O retorno, na verdade. Então, é um assunto bem interessante que você precisa entender basicamente a fisiologia do coração para você poder associar. Então, eu até fiz esse desenho aqui, ó. Depois eu vou mostrar melhor para vocês. Fica até mais fácil de entender. Eu usei como referência desse desenho uma publicação de experiência de uma técnica de enfermagem. Eu achei legal e aí eu resolvi repetir. Eu fiz algumas cores um pouquinho diferente, mas eu achei bem legal esse desenho. Então, eu já vou falar para vocês o que é tríade de Beck e tudo mais na questão da avaliação. Então, a gente já viu a questão do conceito, como que é, o que que significa, né, o tamponamento cardíaco. Então, é um acúmulo entre o epicárdio, ou pericárdio, e no saco pericárdio, na verdade, e ele vai fazer o quê? Ele vai desestabilizar o coração, vai diminuir a capacidade do retorno venoso, débito cardíaco, pressão arterial, e eu já vou terminar de explicar para vocês. Uma coisa muito interessante que eu quero acrescentar antes de entrar na avaliação e tratamento é que é o seguinte, a gente sempre deve ter em mente a possibilidade do tamponamento pericárdico na avaliação de qualquer paciente com lesão torácica penetrante. Por quê? Porque o nível de suspeição deve seguir o preceito presente até a prova, né? Até se provar o contrário, tem que ser presente. Tá, e onde que essa lesão, mais ou menos assim, a região que tem que estar para eu poder suspeitar que é um tamponamento cardíaco? Eu vou mostrar para vocês a imagem. Então, sempre que a lesão penetrante torácica, ela se instalar dentro dessa região aqui torácica, então a gente deve suspeitar de tamponamento cardíaco sim. Então, a gente vê aqui, ó, entre as clavículas, a linha mamária, entendeu? Então, quando você encontrar nessa região aqui alguma lesão, você já pode suspeitar de tamponamento torácico até que se prove o contrário, tamponamento pericárdico, gente. Eu tô usando esse livro aqui como referência para fazer os resumos, PHTLS. É um livro muito bom. Então, ó, referência confiável, galera. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre tríade de Beck, mas se você ainda não ouviu, fica tranquilo que eu vou explicar. Então, é o seguinte, no caso da avaliação, envolve, né, na verdade, um rápido reconhecimento da presença de ferimentos de risco, como eu já falei anteriormente, e no caso, nós devemos ter uma observação dos achados físicos de tamponamento pericárdico com o quê? Através da tríade de Beck, que é um conjunto de achados indicativos de tamponamento cardíaco. O que seria, no caso, primeira, bulhas cardíacas abafadas. O porquê? Porque o líquido ao redor do coração torna difícil a ausculta dos sons do fechamento das válvulas. Então, já consequência, você já vai conseguir ouvir as bulhas mais abafadas, já é um indicativo. 2. Turgência jugular. Por que a turgência jugular acontece? Ela acontece porque, pelo aumento da pressão do saco pericárdico, o sangue ele é retido nas veias do pescoço. Então, você vai notar também essa turgência jugular. E, por último, a hipotensão. Lembra que altera também a questão da pressão arterial. Então, diminui o retorno venoso e tudo mais, e a pressão é prejudicada. Então, também tem um outro achado. Não entra na tríade Beck, mas é um achado muito importante, um indicativo. Outro achado físico, né, descrito no tamponamento cardíaco, é o pulso paradoxal, que na verdade é uma acentuação ligeira da queda normal da pressão arterial que ocorre durante a inspiração. Então, à medida que os pulmões se expandem, há preenchimento, na verdade, e ejeção preferenciais de sangue do lado direito do coração à custa do lado esquerdo, entendeu? Então, assim, dessa forma, a pressão arterial, né, cai. E essa diminuição normalmente é menos de 10 a 15 milímetros de mercúrio. Uma diminuição maior dessa pressão constitui o chamado pulso paradoxal. Então, é importante nós conhecermos esses tipos de avaliação para podermos identificar com clareza esse tipo de lesão torácica.
Então, a tríade de Beck nada mais é que isso. Você vai encontrar 3 passos, tríade, né? Bulhas cardíacas abafadas, turgência jugular e hipotensão. Também temos o pulso paradoxal, não entra nessa tríade, mas também é um indicativo bem interessante que nos ajuda na questão aqui, ó, da hipotensão, que também entra na tríade, né? Beleza, agora vamos falar sobre um pouquinho sobre tratamento. O que a gente tem que fazer? Então, assim, gente, o tratamento ele exige um transporte rápido, né, e monitorado até que um hospital possa efetuar procedimentos cirúrgicos de emergência, né? Então, o socorrista deve primeiro reconhecer que existe a probabilidade de um tamponamento cardíaco, né, e informar a equipe do hospital para que possa ser iniciadas as ações, né, para uma intervenção, as preparações, na verdade, para uma intervenção cirúrgica de emergência. Então, deve ser administrado oxigênio em alta concentração, obter-se acesso venoso e iniciar a reposição volêmica para aumentar o quê? A pressão venosa central. E dessa forma, a gente melhora o preenchimento cardíaco por um tempo. E também o socorrista deve considerar, na verdade, a intubação endotraqueal e a ventilação com pressão positiva, caso o paciente esteja hipotenso. Lembra lá na questão do débito cardíaco que eu mostrei, aquela formulazinha? Então, é importante saber por conta disso aqui, você vai entender. Até para identificar quanto para tratar isso daí. Então, o tratamento definitivo requer o quê? A liberação do tamponamento e o reparo da lesão cardíaca, a drenagem de uma parte do líquido pericárdico por pericardiocentese, com agulha, né, que é frequentemente uma manobra temporária, mas ela é eficaz. E em casos raros, né, tem sido realizado a taracotomia de reanimação no local de atendimento por médicos em sistemas que utilizam no atendimento local de emergência. Então, o uso de calça... Ah, uma coisa que é interessante falar. O uso de calça pneumática anti-choque, a famosa PASG, demonstrou ser prejudicial nesses pacientes. Então, por quê? Nós precisamos entender, e é importante estudar por conta disso, porque existem alguns métodos que eles não vão auxiliar em nada, pelo contrário, vão atrapalhar. Então, o que a gente precisa nessa parte? Tem a questão da oxigenação, a retirada, a diminuição desse líquido, para quê? Para que possamos ter um retorno venoso melhor e, consequentemente, melhorar a pressão, reposição volêmica. Isso é muito importante. Ah, gente, tô falando um pouquinho cansada aqui, porque eu tive que fechar tudo pra que nenhum outro som externo pudesse atrapalhar. E tá bem calor, tá bem calor. Mas é isso, gente, eu não quero me prolongar para que o vídeo não fique muito longo. Vou deixar aqui o desenho para vocês verem, ó, que legal. Então, assim, ó, o acúmulo de fluido, pericárdio prejudica, né, o preenchimento diastólico e reduz o levantamento, o bombeamento de sangue. Aqui tem até uma brincadeirinha, ele fala tríade de Beck, ele tá na água, né, submerso ali, entre aspas. E aí aqui fala, né, eu acho que ele quis dizer tríade de Beck. Mas então, gente, eu achei bem legal. Ó, os sons são abafados, pode causar hipotensão. Então, vou deixar aqui. Essa questão aqui mais anatômica mesmo. Tem a questão da parede aqui, ó. A questão do pericárdio contraído, ele acaba exercendo uma pressão, diminui aqui o espaço e, consequentemente, o bombeamento dificulta e tudo mais. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões, avaliações, o que vocês acharem aí nos comentários. E eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu acho que é só isso mesmo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar teu like. E até o próximo vídeo. Bons estudos!